Olá pessoal, bem-vindos por aqui. O pastor pode deixar ou convidar um candidato à política, ou então um político já eleito, ir lá na igreja, subir no púlpito, pegar o microfone e falar, se dirigir à igreja. Ele pode fazer isso, o pastor? Pode fazer isso? Esta é uma pergunta que precisa ser respondida, porque até agora as pessoas não estão bem conscientes disto. A resposta é não, definitivamente não. O pastor não pode entregar o púlpito, o microfone, deixar político subir lá no púlpito, falar para a igreja. Circula na internet um vídeo em que o irmão está muito chateado e com razão, porque na denominação a qual ele pertence, as igrejas, os pastores deixam o candidato, deixam o político usar a tribuna, usar o púlpito e falar com a igreja. O irmão está muito chateado e com razão. Eu não tiro a razão dele, porque isso não pode. Eu gostaria de mandar um recado para o governador de Barbalho. Governador de Barbalho, o senhor tem usado os púlpitos das nossas igrejas, como Pará fora, com a anuência dos nossos líderes. Eu gostaria de dizer, governador, que a corrupção pode até comprar os nossos líderes, pode até convencer a entregar os nossos púlpitos das nossas igrejas, em nome dos mais de 1 milhão de membros da nossa igreja, da qual eu faço parte há 18 anos. Eu gostaria de repudiar a sua presença. É uma vergonha o que os líderes das nossas igrejas estão fazendo, entregando os nossos púlpitos para um corrupto comunista, que segundo a Polícia Federal desviou só na pandemia 1 bilhão e 400 mil reais. Agora eu vou estar filmando aqui, deixando o meu repúdio aos barbalhos nos púlpitos das nossas igrejas, tá? Vou pregar aqui, para deixar o meu repúdio, tá? A Igreja de Cristo, tá? A Igreja de Cristo jamais pode se curvar à corrupção dos barbalhos. Nós jamais podemos permitir que esses corruptos possam usar os templos da nossa igreja, tá ok? Compartilhe esse vídeo, ok? Aí eles tirando aí, olha aí, olha só, eles querem os corruptos nas nossas igrejas. Olha só, olha a democracia, olha a corrupção a que nível chegou, né? Olha só, como é seu nome, meu amigo? Qual é o seu cargo na igreja? Me diga. Você aceita os corruptos na igreja? Está vendo o nível dos cristãos que nós temos na igreja aqui? Eles vieram tirar a placa que eu coloquei, mas vai ficar registrado como é que está o aparelhamento da corrupção na nossa igreja. Este irmão se mostra indignado aí, porque na denominação dele, uma denominação com em torno de 1 milhão, segundo ele, 1 milhão de crentes, está entregando o púlpito para políticos. Parece que ele está se referindo aí a uma família de políticos em específico. Ele não está tratando aí da questão do púlpito ser usado por políticos, qualquer político, seja de qualquer partido, de qualquer linha ideológica. Não é isso que ele está falando. Ele está se referindo aí aos políticos da família Barbalho, que estão usando os púlpitos das igrejas, e ele está aí denunciando que os pastores estão envolvidos com essa maracutaia aí. Ele fala em corrupção ali de irmãos, envolvimento de irmãos com corrupção. É uma série de temas e assuntos os quais ele aborda aí nesta fala dele. Está muito indignado. Já o que eu estou mostrando aqui é que o pastor não pode entregar o púlpito para ninguém, para nenhum político. Não pode chamar o político. O político entrou lá na igreja, apareceu lá de surpresa, um vereador da cidade, o prefeito, chegou lá na igreja, ninguém sabia, de surpresa. O pastor fica todo animado porque ali está o prefeito da cidade, ou então o vereador está ali na igreja. O pastor fica animado, empolgado com aquilo, aí chama o prefeito lá, até uma forma de prestigiar, chama o pastor lá na frente para falar. Acontece que isso está errado, não se prestigia político entregando o púlpito, dando o microfone, chamando ele lá na frente para se dirigir à igreja. Não é assim que funciona, está errado isso. De repente chega
um deputado lá na igreja, o governador, de repente chega um senador, né, um deputado federal, chega lá na igreja, e o presidente da república entra lá na igreja de surpresa. E o pastor fica todo empolgado, né? Alguns vão ficar tímidos, mas outros possivelmente vão ficar empolgados, entusiasmados, e chama lá para frente, dá oportunidade. Pode isso? Está errado, não pode. Não é assim que funciona. O púlpito é para a pregação da palavra, para o ensino. E o responsável pelo púlpito é o pastor que é o responsável pelo púlpito. Esse irmão aí está bastante indignado e está insinuando e dizendo que há problemas aí de envolvimento de pastores com essa família de políticos aí do Pará, né? Família Barbalhos, família de políticos do estado do Pará, e a gente sabe bem o que eles têm feito com o Pará. As notícias são muitas, as más notícias são muitas. O noticiário brasileiro, a imprensa brasileira, o parte da imprensa brasileira noticiar aos montes, são escândalos aos montes em desfavor dos políticos e desse governador atual, Helder Barbalhos. Ah, mas é uma figura ilustre, a gente tem que dar oportunidade. Não tem que dar oportunidade. Fala lá na frente, avisa, olha, aqui está o vereador, então, aqui está o prefeito, aqui está o deputado, o governador está na nossa igreja, olha, o presidente da república está na nossa igreja, hein? O presidente da república chegou aqui na nossa igreja. Avisa, fala que está ali, que se sente honrado com a presença dele, mas o púlpito, a oportunidade para se dirigir à igreja, não. É muito importante, o pastor vai prestar conta da igreja a Deus. A política é de Deus, só que o político cuidando da política, cuidando do Estado, cuidando da administração e gerência do Estado. O pastor cuida da administração e da gerência da igreja. Assim como o prefeito não entrega a prefeitura para a responsabilidade do pastor, chama o pastor e delega ao pastor a responsabilidade pela prefeitura, o pastor também não entrega à igreja, o púlpito, né, o lugar de fala, né, a oportunidade de fala, né, na responsabilidade do candidato ou então do político já em exercício. Não é assim que funciona. Eu vejo claramente, muitas pessoas têm dificuldade de enxergar o cumprimento de Apocalipse 13, no século IV da nossa era. Mas eu não tenho nenhuma dificuldade, confesso que eu não tenho dificuldade nenhuma de ver o cumprimento da besta, a segunda besta de Apocalipse, se cumprindo no século IV da nossa era, quando o imperador Constantino, primeiro de mansinho, começou a dizer que era cristão. Depois foi se metendo na igreja, até se tornar o chefe máximo da igreja, até se tornar o chefe supremo da igreja. Foi isso que aconteceu. Muitos cristãos acham isso uma abominação, e de fato é uma abominação. É uma abominação. É aquela besta de Apocalipse, a segunda besta, que se parece cordeiro, mas tem zoada, barulho de dragão. Então, isso é horroroso, é feio, não é de Deus. E é uma comparação que tem tudo a ver, porque é relação de políticos com a igreja. Não que o político seja do diabo, a política seja suja, não. As pessoas, os políticos que são sujos, a política é de Deus e ela precisa ser limpa. Por isso que nós orientamos os cristãos de bem, os cristãos de Deus, que entrem na política para fazer da política o que ela de fato precisa ser, que é algo limpo, bonito e agradável a Deus.
Agora, suponhamos que o político, o candidato, ou já eleito e em exercício, é membro da igreja. Por ele ser membro, ele vai poder falar lá na igreja. O que ele não pode é fazer campanha e falar como político, como candidato, fazer campanha, etc. e tal. Agora, se o candidato, ou então o político em exercício, é um líder da igreja, é um diácono, um presbítero, eu já fiz vídeo sobre isso, tenho vídeo sobre isso. A nossa denominação, se o líder da igreja, seja diácono, presbítero, pastor, ele quer ser político, ele vai deixar o seu cargo. Ele deixa o seu cargo e vai entrar na política. Então, na minha denominação, não tem líder da igreja que seja político, assim, no sentido de candidato e no sentido de um político em exercício do cargo. Não tem. Porque ele vai ter que optar ou por ser líder da igreja, diácono, presbítero ou pastor, ou então vai entrar na política e que não é errado, que é de Deus também, já disse reiteradas vezes sobre isto. Agora, muitas denominações, o pastor é pastor da igreja e também é vereador. O pastor da igreja é prefeito. Isso também está completamente errado, isto não pode. Isto não pode de jeito nenhum. De Neemias capítulo 8, verso de número 2, do 2 em diante, Esdras, o sacerdote, trouxe a lei diante da congregação, composta por homens, mulheres e todos os que eram capazes de entender o que ouviram. Era o primeiro dia do 7º mês. Esdras leu o livro em alta voz diante da praça que ficava em frente ao portão das águas, desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e dos que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estava em pé ao lado dele. À sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maceias. E à sua esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. O púlpito foi construído para aquele fim, para aquele objetivo. É um texto histórico, é um relato histórico. Esdras foi o principal responsável para trazer o povo de Israel do cativeiro babilônico para a terra de Israel, para Canaã. Israel ficou 70 anos no cativeiro babilônico e quando chegou o tempo do fim do cativeiro, Deus levantou Esdras, entre outros, para trazer o povo para a terra e recomeçar a nação e recomeçar a vida nacional do povo. E quando ele está em toda aquela trabalheira, trabalhando, reconstruindo o país, reconstruindo a cidade, reconstruindo templos, etc. e tal, muita luta, muita dificuldade, problemas financeiros, problemas de oposição daqueles que não queriam que o país fosse reconstruído, muita oposição e também falta de dinheiro. Esdras conseguiu recursos do governo medo-persa, porque já não era mais babilônico nos dias de Esdras, já era medo-persa. Ele conseguiu bastante dinheiro para a reconstrução ali da cidade, para recomeçar a vida nacional do povo. Muita dificuldade mesmo. Foram décadas de reconstrução e muito trabalho. Mas o relato aqui fala que ele teve que ensinar a lei para o povo. Ele teve que começar a ensinar a lei para o povo. Esse relato é de um dos primeiros momentos em que ele começa a ensinar a lei, a palavra de Deus para o povo. E um púlpito foi feito exclusivamente para aquele fim, para aquele objetivo. Agora imagine você se ali tivesse algum representante do governo medo-persa
e ele desse a oportunidade ali. Vamos ouvir aqui o ministro de Ciro, rei da Pérsia, vamos ouvi-lo aqui e dar a palavra para ele. Não, o púlpito foi para aquele objetivo, para aquele fim. Talvez esse texto, ainda que alguns não queiram fazer desse texto um texto doutrinário, mas ele coloca um pouco de luz sobre a questão, sobre essa problemática. Pastor, precisa cuidar da sua igreja, não dá oportunidade de fala, pegar o púlpito, o microfone da igreja, chamar o político ali na frente. Tudo bem que fica honrado, fica feliz com a presença do político ali na igreja, mas não entregar, dar oportunidade para os políticos falarem na igreja. Na minha denominação isso não pode, e é exatamente isto que tem que ser. Não pode ser diferente, não pode ser de outra maneira a não ser assim. O pastor zelando tanto pela pregação da palavra, o zelo pela pregação, o ensino da palavra, para que ela seja fiel às Escrituras, para que ela seja fiel ao texto sagrado. E também zelando pelo espaço, zelando pelo púlpito, zelando pela posição ali, que é o lugar da pregação, o lugar de ensino da palavra de Deus. Valeu! Nos encontraremos no próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.